Sabe o que pode ser mais impressionante que o próprio voo de um avião? Sua vida depois dos céus. A cada ano, milhares de aviões são aposentados no mundo, e alguns deles se tornam fonte de metal para novas máquinas ou até mesmo estruturas de construção. Apenas em um Boeing 747, há 75 toneladas de alumínio, e isso é o futuro para dezenas de outras aeronaves. Quer saber como motores que custam até 30 milhões de dólares ganham uma nova vida? Ou como as poltronas da primeira classe se tornam parte de cinemas caseiros? Pronto para uma viagem ao mundo onde tecnologia, ecologia e negócios se cruzam em um único hangar. Vamos decolar! O primeiro passo na vida de um avião aposentado é sua retirada de serviço. Sim, este processo é chamado de forma um tanto romântica: aposentadoria. Os aviões são retirados de serviço quando atingem uma certa idade, número de voos ou horas no ar, ou se tornam economicamente inviáveis para operar. Os aviões de passageiros geralmente servem de 20 a 30 anos. O metal gradualmente se cansa, devido aos ciclos de decolagem e pouso, bem como à pressão constante durante os voos. Os engenheiros podem encontrar microfissuras ou outros danos que tornam a operação futura perigosa. Aviões mais velhos precisam de reparos mais frequentes, e isso é caro. A partir de um certo ponto, a manutenção pode custar mais do que o benefício de usar tal aeronave. Aviões mais novos consomem menos combustível, são mais ecológicos e mais baratos de operar. Por exemplo, modelos modernos como o Boeing 787 ou o Airbus A350 são significativamente mais eficientes que o antigo Boeing 747. Os padrões internacionais de segurança mudam constantemente. Se um avião não atende aos novos requisitos e sua modernização é muito cara, ele é aposentado. Às vezes, as companhias aéreas retiram aviões de serviço devido à redução da demanda por transporte aéreo. Por exemplo, durante a pandemia de Covid-19, muitos aviões antigos foram aposentados antes do previsto. É interessante notar que os aviões de carga podem servir por mais tempo, pois têm menos requisitos de conforto para os passageiros, e a carga sobre eles geralmente é menor. Mas até eles, eventualmente, são aposentados. Para desmontar um avião, ele é rebocado para um hangar especial, onde sua segunda vida começa. Primeiro, os motores. Sabe, esta é a parte mais valiosa. Eles são removidos primeiro, cuidadosamente inspecionados e em seguida reparados para reutilização ou desmontados para peças. Um dos trabalhadores me disse que o motor pode custar mais que o próprio avião. Imagina? Primeiro, os engenheiros verificam a documentação do avião e do motor para entender sua condição, histórico de manutenção e determinar se é necessária alguma precaução especial. Todos os sistemas de combustível, hidráulicos e de lubrificação do motor são desenergizados e os fluidos são drenados. Esta é uma etapa importante, pois resíduos de combustível ou óleo podem criar risco de incêndio. O motor está conectado ao avião por dezenas de cabos, tubos e mecanismos. Os engenheiros desconectam sequencialmente a eletrônica, as linhas hidráulicas, os sistemas de ventilação e refrigeração. Todos os conectores são etiquetados para que possam ser facilmente montados durante as inspeções ou instalação em um novo avião. A carenagem é a cobertura protetora ao redor do motor. Ela é removida para dar acesso aos componentes principais. A cobertura é cuidadosamente desmontada e geralmente enviada para uma inspeção ou reparo separado. O motor pesa várias toneladas, por isso precisa ser firmemente seguro antes da desmontagem. Para isso, são utilizadas plataformas de elevação especiais, ou guindastes. Esses dispositivos garantem que o motor não seja danificado durante a remoção. Os motores são fixados à asa ou à fuselagem através de suportes especiais, os pilones. Os engenheiros removem gradualmente essas fixações, muitas vezes manualmente, usando ferramentas de alta precisão. Este é um momento de responsabilidade, pois qualquer movimento descuidado pode danificar o motor. Após a desmontagem, o motor é transportado para um centro de serviço para inspeção, reparo ou desmontagem de peças. Ele é embalado em um container especial
que protege as peças contra danos durante o transporte. O motor é a parte mais cara de um avião. Dependendo do modelo, pode custar de 10 a 30 milhões de dólares. Portanto, durante a desmontagem, tudo é feito com o máximo de cuidado. Muitas vezes, o motor não é removido porque quebrou, mas para realizar uma manutenção programada ou para instalá-lo em outro avião. É interessante que muitos motores ganham uma nova vida. São reparados, atualizados e reutilizados. Esta é mais uma razão pela qual a aviação não é apenas sobre voar, mas também sobre racionalidade e estética tecnológica. A próxima coisa que me impressionou foi a fuselagem. A estrutura de alumínio do avião não é simplesmente cortada em pedaços. Ela é classificada, limpa e enviada para reciclagem. Este metal, muitas vezes, se transforma em novos aviões, peças de automóveis ou até materiais de construção. A propósito, sabe quanto alumínio há em um único Boeing 747? Aproximadamente 75 toneladas. É como um parque inteiro de aviões no futuro. Os assentos, que estamos acostumados a ver, como nada mais do que poltronas confortáveis para voos, também têm uma chance de reencarnação. Eles são reparados e revendidos para companhias aéreas, com orçamentos menores. E às vezes, para pessoas físicas. Você sabia que pode comprar assentos da primeira classe para o seu cinema em casa? Agora eu tenho um sonho. Outra mina de ouro é a eletrônica da aviação. Tudo, desde computadores de bordo a sistemas de navegação, é removido e cuidadosamente inspecionado. Muitas vezes, esses componentes ainda são usados em simuladores, para treinamento de pilotos ou em outros aviões. Até mesmo itens pequenos, como coletes salva-vidas, cintos de segurança ou utensílios, encontram novos donos. Algumas coisas se transformam em souvenirs. Lembra como nos filmes mostram pessoas que colecionam peças de avião? Não é ficção. Colecionar peças de aviação nem sempre é um hobby barato. Por exemplo, o nariz de um avião ou uma hélice antiga pode custar milhares de dólares. Mas, se a peça tiver valor histórico, como de aviões da Segunda Guerra Mundial, seu valor pode aumentar muitas vezes. O que mais me impressionou foi a coordenação da equipe. Eles pareciam estar desmontando um quebra-cabeça gigante, onde cada peça tem seu lugar no mundo. É como uma dança de tecnologia e pessoas que entendem que estão fazendo algo importante. Imagine que de um único avião se pode obter até 50 mil peças. Alguém tem que garantir que cada porca e painel vá para o container certo. As equipes de logística garantem que nada se perca e que todas as peças cheguem aos seus destinos finais, de centros de reparo a usinas de reciclagem. A desmontagem de um avião não é apenas desmontar e esquecer. É preciso cuidar do descarte adequado de materiais perigosos, como combustível, fluidos hidráulicos e baterias. As equipes de ecologistas e controladores garantem que tudo esteja em conformidade com as normas de segurança e não prejudique o meio ambiente. Depois do que vi, sei com certeza, a aviação é mais do que voos. É ecologia, negócios e até arte. Agora, quando olho para um avião no céu, me pergunto, o que o futuro reserva para ele? E você? Então, da próxima vez que vir um avião, lembre-se que mesmo após seu último voo, ele pode se tornar algo maior. Esta é a Nigéria. Aqui, a empresa Free Recycle recicla 500 mil pneus por dia e é uma das primeiras empresas de reciclagem de pneus. Para começar a cortar e triturar a borracha em tijolos para playgrounds e calçadas, os trabalhadores primeiro arrancam o fio de aço. O material que resta depois disso é mais macio e elástico. A empresa Free Recycle foi fundada por Ifedolapo Runsewe em 2018. No local da empresa estão empilhados mais de 1 milhão de pneus. No entanto, isso é apenas uma pequena parte do problema. A cada ano, as pessoas descartam quase 1 bilhão de pneus. Na maioria dos países, eles simplesmente se acumulam em aterros sanitários,
porque sua reciclagem se torna cara e complexa. Essas pilhas podem contribuir para o desenvolvimento da malária na Nigéria, pois a água parada se acumula nos pneus, servindo como local de reprodução para mosquitos. Em Lagos e seus arredores, a maior metrópole da Nigéria, concentra-se mais da metade de todos os carros do país. Pneus velhos, muito provavelmente, acabarão nas mãos de um mecânico de beira de estrada, como Samuel. Todos os pneus que ele não consegue consertar, ele guarda e vende para a Free Recycle. Por cada pneu coletado, Samuel e outros donos de lojas recebem aproximadamente 30 centavos de dólar. A carga de hoje será armazenada no estacionamento atrás da fábrica da Free Recycle, que tem uma área de 2,5 acres. Ninguém pensou que Fedolapo conseguiria transformar uma pilha de pneus em dinheiro quando ela estava prestes a abrir a empresa. Outros a consideravam louca. No entanto, agora ela tem mais de 100 pessoas em sua equipe e a empresa recebe apenas 16 centavos por cada pneu reciclado. Em outubro de 2022, o primeiro pneu foi reciclado. A primeira tarefa é extrair os fios de aço imersos na borracha. O debedder é uma máquina que remove os talões em cerca de 20 segundos e foi um de seus primeiros investimentos. Em seguida, os pneus passam por um triturador. Kotori os divide em 4 ou 5 pedaços fáceis de manusear. A cada hora, a empresa processa cerca de 150 pneus de carro. No entanto, os pneus são difíceis de reciclar, pelas mesmas razões que os tornam duráveis. O triturador de pneus na instalação nos arredores de Lagos rasga os pneus em pedaços. Em tambores, eles são moídos em pedaços ainda menores. Os restos são varridos pelos trabalhadores para uma peneira vibratória e grandes aspiradores limpam o ar da poeira de borracha. Fragmentos pequenos, com no máximo 5 milímetros, caem através da peneira, enquanto os maiores retornam ao processo e são submetidos a mais trituração. Os fragmentos de metal restantes são retirados por ímãs. Estas são as fibras de reforço, muitas vezes compostas de nylon, plástico ou outro material sintético. Agora resta apenas a borracha. A última peneira vibratória os separa em 2 tamanhos, granulados de 3 a 5 milímetros, que são fortes o suficiente para serem usados como material de pavimentação, e um pó que proporciona uma sensação mais macia, adequada para playgrounds e quadras esportivas. Os granulados de borracha giram em misturadores quentes. Para manter tudo unido, usa-se um aglutinante de poliuretano. Levaram muito tempo para encontrar a proporção ideal que funcionasse no clima tropical de savana da Nigéria. O que pode funcionar, digamos, na Europa, pode não funcionar aqui em termos de combinação ou formulação. Tudo o que você precisa fazer é descobrir o que funciona melhor. A cor é alterada com o uso de corantes. A mistura colorida é primeiro adicionada ao molde em uma camada fina. Em seguida, o restante do tijolo é preenchido com uma mistura de borracha não colorida, o que reduz o custo do produto. Depois disso, ele é prensado manualmente e colocado em bandejas. Em seguida, ele é seco em um forno por 8 horas. Devido ao sistema elétrico instável da Nigéria, a empresa é forçada a gerar a maior parte da energia que consome. Nós produzimos 80% da nossa eletricidade, internamente, com geradores a diesel. Os pavers secos são retirados dos moldes pelos trabalhadores. Em um dia, eles produzem quase o suficiente para cobrir uma quadra de tênis inteira. De cada pneu, saem cerca de 25 tijolos de borracha, em forma de osso de cachorro. Agora, eles podem ser enviados. A reciclagem de pneus é um negócio de 12 bilhões de dólares em todo o mundo. A maioria deles é reciclada, e muitos são queimados para gerar energia nos Sesmaentrepaxios, Europa e Japão. O combustível de pneu queima mais limpo que o carvão e é mais barato que o gás natural. No entanto, em termos de emissões, não fica atrás de outros combustíveis fósseis. Outro método, a pirólise, envolve o aquecimento de pneus a temperaturas muito altas na ausência de oxigênio.
Os defensores deste método afirmam que é a maneira mais ecológica de reciclar materiais. No entanto, os altos custos de energia levam a uma baixa rentabilidade do negócio. 1/3 dos pneus reciclados é usado nos Epic Armagem ou Iowa como cobertura para jardins ou novo piso para playgrounds e áreas residenciais. Quando, nos anos 1800, Charles Goodyear acidentalmente colocou borracha tratada com enxofre em um forno, ele descobriu a vulcanização, um método para endurecer o material. Isso fortaleceu a borracha e aumentou sua resistência a altas temperaturas, exatamente o que os pneus de carro precisam ter. No início do século XX, houve uma explosão na produção de borracha, à medida que mais americanos começaram a dirigir carros, com a maior parte da borracha sendo produzida por plantações no Sudeste Asiático. Depois disso, os aliados precisaram de muita borracha para a produção de caminhões, carros e aviões, usados na Segunda Guerra Mundial. A borracha sintética foi criada como resultado da exigência dos Yakima Wesel de que seus principais produtores encontrassem outras fontes. Para aumentar a durabilidade, os pneus modernos são feitos de uma combinação de borracha sintética e natural, reforçada com fibras de plástico e metal. No entanto, apesar de sua durabilidade, eles acabam se desgastando, e a borracha velha se acumula rapidamente. No final do século XX, mais de 1 bilhão de pneus velhos se acumularam nos Estados Unidos. Eles são capazes de praticamente flutuar para a superfície dos aterros, vazar venenos e reter gases, como o metano. Além disso, eles queimam com muita facilidade. No Colorado, em 1987, cerca de 30 acres de pneus pegaram fogo. Levou mais de uma semana para apagá-los, e este evento aumentou a conscientização sobre este tipo de lixo em todo o país. Alguns anos depois, uma legislação que apoiava o surgimento de novos negócios de reciclagem de pneus foi aprovada em todos os estados, exceto 2. Até 2021, os SRUA reduziram o número de pneus armazenados para 50 milhões. Atualmente, 1/3 dos pneus descartados na América é queimado em fábricas de papel e fornos de cimento, e outro terço é reciclado em revestimentos de borracha, como grama artificial. Menos de 20% dessa quantidade acaba em aterros. No entanto, o lixo de pneus está se tornando um problema cada vez mais sério em países em desenvolvimento, como a Nigéria. Nos rankings mundiais de sustentabilidade e reciclagem, este país está nos 10% inferiores. No entanto, a empresa Free Recycle quer mudar essa situação. Em Lagos, os pavers para playgrounds, como este em uma escola internacional, são o produto mais vendido da Free Recycle. Ficamos satisfeitos com o serviço deles. O produto funciona bem. As crianças podem pular com prazer na borracha espessa, que também facilita na expansão e o reparo. Você simplesmente o retira e o substitui quando adiciona novas estruturas ou serviços. A Free Recycle quer fechar todos os aterros de pneus na Nigéria, mas por enquanto o fluxo de lixo aumenta constantemente. E essa não é a única preocupação de Fedolapo.